Bom dia, Deus! Estamos aqui, São Moreirão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por entrar em nossa presença. Pelos seus anjos está com a espada desembainhada, pelo Senhor está com a espada desembainhada, nos protegendo de todo o mal do mundo. Nenhuma guerra chegará a nós, porque o Senhor é nosso Deus. Confiamos em Ti. Amém? Fecha teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cura, Pai, a todo esse que está escutando a Tua palavra a cada dia. Liberta-o, protege-o. Pai, e estamos em muita desolação, em muito sofrimento. Cuida de nós, Pai. Confiamos em Ti. Somente em Ti confiamos. Não confiamos em políticos, em religiosos, em nada. Só no Senhor, nosso Deus. Que o Teu exército nos proteja sempre. Deus abençoe a todos, recebam a cura. Vamos continuar Jeremias 51, 31. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei de Babilônia que a sua cidade está tomada de todos os lados, e os vaus estão ocupados, e os canaviais queimados a fogo, e os homens de guerra ficaram assombrados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha. Ainda um pouco, e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei de Babilônia, devorou-me, colocou-me de lado, fez de mim um vaso vazio. Como chacal me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas, lançou-me fora. A violência que fez a mim e a minha carne venha sobre Babilônia, dirá a moradora de Sião. E o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, dirá Jerusalém. Portanto, assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa, e tomarei vingança por ti, e secarei o seu mar, e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará em montões, morada de chacais, espanto e assobio, sem que haja quem nela habite. Juntamente rugirão como filhos os dos leões, bramarão como filhotes de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida, e os embriagarei para que andem saltando. Porém, dormirão um perpétuo sono, e não acordarão, diz o Senhor. Fá-los-ei descer como cordeiro à matança, como carneiros e bodes, como foi tomada Sesaque, e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. E castigarei Abel de Babilônia, em Babilônia, e tirarei da sua boca o que tragou, e nunca mais ocorrerão a ele as nações. Também o muro da Babilônia caiu. Saí do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. E para que porventura não se enterneça o vosso coração, e não temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor, e depois, no outro ano, outro rumor. E haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias
em que farei juízo sobre as imagens de escrituras de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos cairão no meio dela. Veja hoje o que estamos vivendo: rumores de guerra, guerras, assolações, muitas ameaças de guerra no mundo. Deus está conosco, confia. Mesmo no sofrimento, Deus está conosco. Mesmo com rumores, Deus está conosco. E os céus e a terra, contudo, quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair mortos os de Israel, assim em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. Vós, que escapastes da espada, ide-vos, não pareis. De longe lembrai-vos do Senhor, e suba a Jerusalém a vossa mente. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrios. Vergonha cobriu o nosso rosto, porquanto vieram estrangeiros contra os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei juízo sobre as suas imagens de escultura, e gemerão os feridos em toda a sua terra. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, todavia de mim virão destruidores sobre ela, diz o Senhor. De Babilônia se ouve clamor de grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor tem destruído Babilônia e tem feito perecer nela a sua grande voz. Quando as suas ondas bramam como muitas águas, é emitido o ruído da sua voz, porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus poderosos serão presos. Já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus de recompensas, certamente lhe retribuirá. Muitas autoridades presas. E embriagarei os seus príncipes, e os seus sábios, e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus poderosos, e dormirão o sono eterno, e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Hoje, em 2026. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia serão totalmente derrubados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações no fogo, e eles se cansarão. A palavra que Jeremias, o profeta, mandou a Seraías, filho de Nerias, filho de Maazéias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no 4º ano do seu reinado, e Seraías era o camareiro-mor. Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, a saber, todas estas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraías: quando chegares a Babilônia, verás e lerás todas estas palavras, e dirás: Senhor, tu falastes contra este lugar, que os havia de desarraigar, até não ficar nele morador algum, nem homem nem animal, e que se tornaria em perpétua desolação. E será que, acabando tu de ler este livro, atar-lhe-ás uma pedra e lançá-lo-ás no meio do Eufrates. E dirás: assim será fundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de fazer e trazer sobre ela, e eles se cansarão. Até aqui são as palavras de Jeremias. Deus é tudo, Ele vai alcançar todos. Hoje, em 2026, todos estão sendo alcançados. Autoridades sendo presas, tudo, religiosos, tudo. O mundo assolando em guerra, nações contra nações e rumores de guerra. Mas Deus é conosco, confiemos no nosso Senhor dos Exércitos. Ele nos protegerá.
Confie só em Deus, em mais nada, e estaremos protegidos. Deus abençoe a todos, tenham um excelente dia e que Deus nos proteja de todo o mal.